Fala Maker, tudo bem? Hoje vamos falar de vendas, ou melhor, como você pode aumentar as suas vendas. E hoje eu vou te ensinar transmitindo os conhecimentos de um dos maiores especialistas, o bilionário Flávio Augusto, o mestre das vendas. Nada mais, nada menos que o fundador da rede das escolas de inglês WhatsApp, do meusucesso.com, o dono do time de futebol Orlando City. No vídeo de hoje, Maker, eu vou ensinar 5 hacks poderosos utilizados pelo bilionário Flávio Augusto para ter construído esse império de sucesso que só cresce. Fica comigo até o final desse vídeo que com certeza é hoje que você sai desse vídeo armado de novas ferramentas para melhorar os seus resultados. Roda a vinheta, editor! Você vai vender para outras pessoas, mas através da indicação dessa pessoa. Você vai gastando dinheiro lá e não gera nenhum resultado. Bem, Maker, já deixa o seu like da confiança, a gente está aqui todos os dias para crescer o seu negócio, a gente dá orientação de finanças pessoais, crescimento, vendas, lançamento, dicas de aplicativos, orientações, venda por live, venda por WhatsApp, venda por Facebook, venda pelo Instagram. Então, curte aí, é de graça, só que pra gente faz a empresa crescer demais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Retomando, Maker, o Flávio Augusto é atualmente o dono de uma fortuna bilionária graças aos seus empreendimentos como a WhatsApp, a plataforma meusucesso.com, o time de futebol Orlando City. Além disso, fortalecendo essa história de Orlando City, quer dizer o quê? Que ele tem investimentos nos Estados Unidos, onde é permitido esse tipo de investimento, ou seja, o cara tem negócios internacionais. O Flávio Augusto ele tem partilhado diversos ensinamentos através das suas palestras, vídeos e conteúdos, seja na internet, seja através da geração de valor, através de livros, através de palestras tanto online quanto presenciais. E em algumas oportunidades que eu pude ter a honra de estar presente presencialmente, em eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele compartilhou quais são os hacks que compõem o seu método de vendas. E nesse vídeo eu vou listar assim, de mão beijada, passo a passo, arroz com feijão filtrado, quais são esses hacks e como você pode usar no seu negócio imediatamente. Vamos lá. O primeiro hack é a venda ativa em seus negócios. O Flávio ele adota uma prática conhecida como venda ativa, em que os vendedores literalmente vão atrás dos clientes e não esperam que eles simplesmente apareçam, como a maioria das empresas, inclusive. Apesar de investir pesado em marketing e propaganda, o Flávio afirma que cerca de 95% das pessoas que se matriculam na WhatsApp são provenientes de chamada de venda ativa, que os vendedores da empresa entram em contato por telefone, por WhatsApp, por e-mail, enfim. No método comum, chamado de venda passiva, as lojas e empresas simplesmente esperam que o cliente apareça interessado em fechar o negócio. Por outro lado, na venda ativa, é o vendedor que vai até o cliente, ou seja, cabe ao vendedor encontrar formas de entrar em contato direto com o possível cliente. Esse contato pode ser, como eu mencionei, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, por direct no Instagram ou qualquer outro meio que torne possível a comunicação, ou seja, vale tudo. Nessa dinâmica, após abordar o cliente, o vendedor deve apresentar a empresa, o seu produto, de modo a persuadir o possível cliente a se tornar o interessado em fechar um negócio. No caso do exemplo da WhatsApp, se tornar um aluno. Ou seja, cabe ao vendedor a incumbência de despertar no cliente o desejo de compra, uma tarefa que é óbvio, não é simples. Aqui que assina o canal, é mais simples, porque o que mais tem aqui é técnicas de vendas, mas o que faz com que a empresa e o próprio vendedor não fiquem refém das circunstâncias esperando um milagre acontecer, esperando que o cliente bata na sua porta.
Na abordagem de vendas, o empreendedor deve estar munido também de uma série de informações e técnicas para que ele não desperdice esse contato direto com o cliente que possivelmente vai fechar através da venda ativa. Primeiro, o vendedor deve fazer a prospecção dos possíveis clientes. A prospecção é a tarefa primordial no trabalho de vendas. Provavelmente a maioria das pessoas elas não vão ter interesse ou não vão ter a necessidade de adquirir o seu produto ou o seu serviço que você está vendendo. Portanto, é preciso entender quem são as pessoas que podem ter interesse ou que podem precisar do seu produto ou do seu serviço. É preciso saber quais são os seus interesses, quem são elas, onde elas estão, qual é o sexo, a classe social e quais são os possíveis problemas e os possíveis dores que elas sofrem no dia a dia. Esses problemas comuns são chamados na linguagem de vendas de dores do cliente. Toda pessoa, maker, tem algo que incomoda na sua vida e por conta desse incômodo, que pode ser também chamado de dor, essa pessoa irá procurar alguma coisa que possa solucionar o seu problema. Porém, é preciso também saber que muitas vezes a pessoa pode ter essa dor, mas ainda não saber ou não entender qual é a possível solução. Eu gravei um vídeo aqui na plataforma, no nosso canal, que aprofunda muito essa questão. O vídeo ele é obrigatório para você fechar mais vendas. Terminando esse vídeo aqui, você acessa a nossa playlist direto ao ponto e assista o vídeo chamado Como Vender Qualquer Coisa, método de 4 etapas didáticas e simples. Meu editor vai colocar aí na tela. No caso da WhatsApp Maker, os vendedores sabem que os possíveis clientes não necessariamente querem aprender inglês, né? Se você perguntar, pô, quer aprender inglês, né? Eu vou falar que não, já que muitas vezes estudar inglês pode ser exaustivo, chato, pode demandar muito tempo. Porém, eles sabem que o vendedor, ele sabe que o possível cliente quer um salário melhor, quer um emprego melhor, quer acesso à informação que possa mudar as chances de conseguir um negócio mais lucrativo, e muitas vezes essas informações estão em livros, em blogs, em documentários que estão em inglês, né? Em geral, a resposta para que as pessoas consigam resolver esses problemas é através do curso de inglês, já que é sabido que pessoas que dominam a língua inglesa têm mais chances de conseguir uma remuneração melhor. Logo, muitas vezes, o trabalho do vendedor é despertar no cliente uma dor que ele não sabe que tem ou que não tem ideia de como ele possa comprar alguma coisa que vai ajudá-lo a resolver esse problema. No exemplo, né, da WhatsApp, ao se matricular no curso de inglês, o possível cliente tem a possibilidade de resolver esse problema que já estava na sua vida, mas que ele não tinha certeza de como poderia resolvê-los. Por conta disso, muitas vezes, o papel do vendedor está além de resolver as dores do cliente, mas também de mostrar para o cliente que ele tem dores que podem ser resolvidas de uma forma mais simples e mais direta, como no exemplo. Ou seja, muitas vezes a pessoa não sabe que tem, ele está sentindo dor, mas ele ainda não identificou qual dor. Depois ele sabe que tem a dor, mas não sabe como resolver. Depois ele agora sabe como resolver, mas ele precisa saber ali, né, por exemplo, no caso do exemplo ali, qual treinamento é mais adequado para ele, né? Aí começa a parte de negociação. Posto isso, no trabalho de prospecção, o vendedor deve saber quem são esses possíveis clientes e quais são as dores que ele pode enfrentar. Somente aquelas pessoas que podem ter um problema resolvido pelo seu produto ou pelo seu serviço são aquelas que devem ser abordadas por uma estratégia ativa de vendas. Ou seja, na pesquisa, antes de sair na venda ativa, sair para a rua para caçar, para conversar, ligação e tudo mais, você deve entender o seu cliente, as dores, para você não gastar energia à toa com pessoa que nem é do perfil, nem é o público-alvo. Nessa fase, você também tem que entender
qual é o posicionamento do seu produto ou do seu serviço, ou seja, para quem ele é destinado, qual é a faixa de mercado que ele está condicionado, é um produto caro, barato, é para classe A, para classe B, para classe C, para classe D. Lembre-se que quem quer vender para todo mundo corre o risco de não vender para ninguém. Quem quer vender para todo mundo corre o risco de não vender para ninguém. Em vendas, foco é fundamental, é saber qual é o seu posicionamento também. No caso da WhatsApp, a empresa decidiu focar no ensino de inglês para adultos, com foco em consumidores da classe B e C. Para isso, a empresa criou um produto com uma margem de classe a preço para a classe B e eventualmente para a classe C. Logo, os possíveis clientes da empresa, da WhatsApp, estarão dentro dessa faixa de adultos da classe B e da classe B e da classe C. Sabendo disso, a prospecção já está adiantada e o vendedor já sabe quem ele deve abordar. Sendo assim, é essencial no momento da prospecção saber para quem vender e qual é o seu posicionamento de mercado. Feita essa prospecção, o segundo hack é definir o posicionamento e o script de vendas. Ou seja, Maker, o roteiro que você vai utilizar na apresentação do seu produto. É nele que você vai colocar todas as frases que vai usar durante a abordagem. Além de descrever o produto e a empresa, esse é o momento que você vai convencer o cliente. Infelizmente, sabemos que as pessoas adoram comprar, mas detestam que as pessoas vendam qualquer coisa para ela. Por conta disso, nesse momento, você deve focar em vender não apenas o produto, mas os benefícios do produto. Provavelmente, quase ninguém quer comprar cursos de inglês, mas as pessoas querem um meio para ganhar mais, querem se comunicar com todo mundo, querem uma vaga de emprego em uma multinacional, por exemplo. Todas as possibilidades são possíveis benefícios que o produto do inglês vai trazer para você, vai facilitar a vida dele. A título de exemplo, pesquisas confirmam que quem fala inglês costuma ganhar em média 61% a mais do que as pessoas que não dominam a língua inglesa. Logo, vender a possibilidade de um salário maior é um dos benefícios que devem ser vendidos, não apenas falar que você está vendendo um curso de inglês. Então, quando for vender algo, lembre-se sempre de ressaltar os benefícios e não apenas vomitar especificações técnicas do produto. Porém, o processo de vendas não está apenas nas descrições do produto e dos ofícios. É normal que o cliente aponte uma série de desculpas ou objeções para não comprar o seu produto. Muitas vezes essas objeções são verdadeiras ou, em alguns casos, são apenas algumas formas de encerrar o assunto. Ainda assim, é importante colocar no script de vendas quais são as possíveis objeções que o cliente pode apresentar durante o processo de vendas. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, preciso conversar com a minha esposa, preciso esperar a crise passar. Verdade ou não, Maker? Todas essas frases são objeções comuns para quase todo tipo de negócio. De toda forma, antes de qualquer coisa, é preciso descobrir as possíveis objeções e já se preparar antecipadamente para ter uma resposta para cada uma delas. Não tenho dinheiro? Podemos fazer um parcelamento. Não tenho tempo? Podemos encaixar em um dos vários horários que estão disponíveis. Preciso conversar com a minha esposa? Aproveite e fale com ela sobre os benefícios do produto e como vocês podem ter uma renda maior. Sendo assim, Maker, adicione no seu script uma lista com todas as objeções e também as respostas que você pode ter em cada uma delas. Maker, se você quer se aprofundar, isso aqui é a ponta do iceberg, né? É uma das técnicas de se você quiser se aprofundar, realmente levar o seu negócio para outro nível, através do quê? Através de conhecimento extremamente atualizado, focado na prática e com acompanhamento de mentores. Se você quiser tudo isso, dá uma acessada, eu vou deixar na descrição do vídeo a nossa plataforma de empreendedorismo digital
Maker Academy, onde a gente vai poder te fornecer os melhores conteúdos atualizados, com foco na execução e fazer todo o acompanhamento através dos nossos mentores, tá certo? Continuando, o terceiro hack que é usado pelo Flávio Augusto durante o processo de vendas é fazer perguntas para o cliente. Uma coisa que as pessoas evitam é entrar em contradição. Então, antes da pessoa responder uma objeção do seu produto, você deve fazer perguntas para que ele concorde com você, para posteriormente na apresentação você utilizar isso a seu favor. Por exemplo, pergunte se o cliente quer ganhar mais, pergunta se ele tem interesse em trabalhar em uma empresa multinacional. Provavelmente ele vai dizer sim e sim. Logo, se vai ter posteriormente a oportunidade de analisar a entrada num curso de inglês e entender que é o caminho para que ele possa conquistar esses objetivos que anteriormente ele disse que sim, que ele concordou, desse modo o próprio cliente vai se convencer que o produto é a solução para os problemas dele. E nesse caso ele mesmo vai estar vendendo para si próprio o produto. Muito louco, não é mesmo? Nesse esquema, fazer perguntas pode dar ao cliente elementos necessários para que ele mesmo seja capaz de se convencer da decisão de compra, facilitando a conversão. É preciso lembrar que o script de vendas pode e deve ser constantemente melhorado. Inclusive, à medida que surgirem novas objeções, elas devem ser adotadas para que sejam vencidas futuramente. Da mesma forma, o processo de vendas é um exercício que requer prática e a cada nova tentativa a melhora será perceptível. Lembrando-se que a cada não você estará mais próximo do sim. E muitas vezes o primeiro sim requer bastante tempo. O quarto hack usado pelo Flávio é o uso de métricas que auxiliam a medir seu próprio desempenho. Todas as tentativas de vendas elas são anotadas, assim como as vendas que quase aconteceram e as vendas que foram efetivamente fechadas. E por isso por que é importante anotar isso, Rodrigo? Bem, é possível saber, em média, quantas tentativas são necessárias para realizar uma venda. No caso da WhatsApp, há uma métrica chamada 30-5-2. Para cada 30 tentativas de venda, são marcadas 5 reuniões e são fechadas 2 vendas no processo. Ou seja, com essa métrica, a empresa tem a média e sabe exatamente quantas tentativas são necessárias para se atingir a meta da companhia. Se a cada 30 tentativas são obtidas 2 vendas em média, a tendência é que à medida que se multiplique as tentativas, as vendas cresçam na mesma proporção. Ou seja, se forem feitas 90 atendimentos, a tendência é que sejam fechadas 6 matrículas. Se forem feitas 180 atendimentos, serão fechadas 12 matrículas. Nesse método, é possível saber o quanto de esforço é necessário para atingir a meta. Porém, deve-se ter em mente que essa estatística é dinâmica. Pode ser que em cenários de crise ou de abundância, os números mudem, tanto para baixo quanto para cima. Ainda assim, monitorar e registrar os números de tentativas e acertos é fundamental para se descobrir qual é o esforço necessário para cada cenário. E por fim, o 5 hack usado pelo Flávio é a utilização de uma segunda abordagem para aqueles clientes que quase compraram. Trata-se do famoso follow-up, ou acompanhamento. Dentro da nossa plataforma Maker Academy, a gente tem um treinamento focado em follow-up. Chama Follow-up Rumo ao Milhão. A gente alia tecnologia, um software, com o atendimento humanizado. Ou seja, a gente ensina a atrair cliente todos os dias. Inclusive tem um vídeo que chama Como Atrair Cliente Todos os Dias aqui no canal do YouTube. Vou deixar o vídeo aí, o meu editor vai colocar. Mas assim, a gente ensina a atrair, ensina a usar a tecnologia para o atendimento. E o que acontece? O próprio aplicativo vai te avisar quando que você deve entrar em contato com seu cliente. A gente dá esse treinamento dentro da plataforma Maker Academy. Segundo o Flávio, cerca de 25% de tentativas nesse caso são bem-sucedidas. Ou seja,
é quando, primeiro, normalmente, né, 90% não fecha da primeira vez. E aí quando você acompanha esses 90%, 25% chega a fechar no médio e curto prazo. O vendedor deve entrar em contato novamente com o possível cliente, apresentar novamente o produto e fazer uma nova oferta. Pode ser nessa nova oportunidade ele consiga, né, o vendedor, a quebrar as objeções. Você deve entender que numa média de 60 a 90 dias, a vida das pessoas ela dá um loop, ela muda, né? Os comportamentos mudam, o que ele quer muda. Então, você com uma nova abordagem, com uma nova oferta, você com certeza aumenta muito a questão do fechamento. Se você gostou desse vídeo, com certeza você já deixou o like. Vai lá, acessa na descrição do vídeo a nossa plataforma Maker Academy para você colocar o seu negócio em outro nível, e também te vejo no próximo vídeo aqui no YouTube. Até logo!